E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a produzir mapas de precipitação. E para fazer essa aula, a gente vai pegar um exemplo bem recente aqui no momento que eu gravo essa aula, que são as chuvas que ocorreram em dezembro de 2021 na Bahia, beleza? Que fez centenas de municípios decretarem situação de emergência. Aqui tem uma notícia, né, falando sobre isso. Mais de 815 mil pessoas são afetadas pela chuva na Bahia. E você sabe realmente qual foi a proporção dessas chuvas comparativamente com o ano anterior, por exemplo? Às vezes a gente só lê essa notícia e não compreende muito bem qual foi a magnitude desse evento. Então, com essa aula você vai conseguir ter uma ideia melhor, beleza? Então, eu peguei os dados de estações meteorológicas do INMET. Isso aqui eu fiz já a organização de dados e criei uma planilha. Isso aqui é o site que você pode solicitar dados de estações para qualquer local do Brasil, mas você não precisa fazer isso. Isso aqui eu já organizei em uma planilha, aqui com o nome das estações da Bahia, sua latitude, longitude, e o acumulado mensal de precipitação em milímetros para dezembro de 2020, comparativamente com dezembro de 2021, beleza? Esse arquivo aqui está como CSV, é o formato que é aceito para que a gente possa trabalhar dentro do QGIS, e o link dessa planilha vai estar logo aqui abaixo do vídeo. Então, para a gente começar a trabalhar, vamos abrir aqui o nosso QGIS e vamos primeiramente adicionar essa planilha no formato de pontos. Cada linha vai ser um ponto. Para isso, clicamos nesse botãozinho aqui, adicionar uma camada de texto delimitado. Nessa opção que se abre, vamos selecionar aqui o arquivo, vamos selecionar a planilha, clica aqui em abrir. E aqui, pessoal, é muito importante que esteja configurado desta mesma forma aqui, para que você consiga carregar a planilha de forma correta, beleza? Principalmente aqui delimitador de expressão regular, ponto e vírgula, coordenada de ponto, o campo X é a longitude, campo Y a latitude e a geometria é o WGS 84, que tem o EPSG 4326, beleza? Aqui tem só uma amostra dos dados. Se você quer saber um pouco mais sobre essas configurações dessa janela, eu tenho um vídeo específico só sobre essa função. Vou colocar o link também aqui abaixo para complementar, tudo bem? Depois disso aqui, é só clicar em adicionar, confirma que a sua amostra de dados está igual a essa daqui, clica em adicionar, beleza? Pode fechar aqui agora. E aqui temos esses pontos distribuídos. Eu vou colocar uma camada do IBGE também, que é a divisão de estados, das fronteiras entre os estados, beleza? Também o link dessa camada vai estar aqui logo abaixo, essa camada Shapefile. É só você adicionar no seu projeto. Clica aqui em adicionar. Perfeito? Vou colocá-la aqui abaixo da camada de pontos e vou torná-la, mudando aqui a estilização para transparente. Clica aqui em preenchimento simples e aqui na setinha eu coloco em preenchimento transparente. Perfeito. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer é basicamente com esses dados aqui fazer uma interpolação, ou seja, a gente vai prever quais são os valores entre esses pontos, por exemplo, entre esse ponto e esse, entre esse ponto e esse, entre esse ponto e esse, para que você consiga ter uma camada que tenha um valor específico que cubra todo o estado. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em processar, caixa de ferramentas, e aqui vamos buscar por interpolação e DW. Dá um duplo clique. Aqui você vai selecionar a camada vetorial, que tem a informação que vai ser interpolada, que aqui no caso é a camada Bahia, né? E o atributo a ser interpolado, vamos fazer duas interpolações, duas camadas, para o ano 2020 e o ano 2021. Clico aqui em dezembro de 2020, clico em mais, depois eu tenho que definir qual é a extensão dessa interpolação que eu quero que seja feita. Então eu clico aqui em desenhar no mapa, por exemplo, e aí eu faço um retângulo que cubra todo o estado da Bahia. Beleza.
E aí, aqui em tamanho do pixel, é interessante a gente colocar um tamanho um pouquinho menor do que esse daqui, senão vai ficar muito pixelado a imagem, beleza? Vou até executar só para que você veja a diferença. Olha aqui como está pixelado, muitos quadrados. E agora voltando aqui para parâmetros, se eu colocar 0.01 e clicar aqui para executar, fica o resultado bem mais suave, né? Então vou remover essa camada aqui de baixo, que foi só para exemplo. E aqui, voltando para parâmetros, isso aqui foi para o ano 2020. Então vou até renomear aqui logo para não confundir. 2020. E aí, o que é que eu faço? Clico aqui, removo e adiciono 2021 para gerar uma camada para 2021. Mesmas configurações, clico aqui em executar. E aí, vou renomear também 2021. Pode fechar aqui essa janela já e fechar aqui também. E agora, pessoal, a gente tem valores numa camada raster aqui para toda essa nossa área, beleza? Então, aqui, se eu clicar nessa opção de identificar feições e eu clicar em qualquer valor que eu posso tentar aqui no mapa, esse valor aqui de banda 1, basicamente, é o valor estimado que foi feito, calculado nessa interpolação para essa região que está sendo clicada, beleza? Da mesma forma, serve aqui para a camada de 2020. Você vê que, clicando aqui, os valores de 2020 são bem inferiores aos valores de 2021. Isso aqui são valores de precipitação em milímetros, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Próximo passo, vamos recortar essa camada com a delimitação do estado da Bahia. Para isso, eu vou selecionar essa camada, seleciono o estado da Bahia, com a ferramenta de seleção, venho aqui em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. A camada de entrada eu vou recortar inicialmente para 2020 e marque aqui apenas feições selecionadas. Clicando aqui em executar, será gerada uma camada aqui apenas para o estado da Bahia. Vou até renomear aqui também, vou chamar de 2020 recortado. Fazer isso também aqui agora para 2021. Mesmas configurações, executar e posso fechar. Vou renomear aqui agora 2021 recortado. Perfeito, pessoal. Agora a gente pode já estilizar nessa própria camada, aqui no painel de estilização, a gente pode mudar essa configuração de banda simples cinza para banda simples falsa cor. E isso daqui, basicamente, ele vai fazer uma estilização baseada nos valores mínimos e máximos encontrados nessa camada, beleza? Então, aqui a gente pode mudar aqui o gradiente de cores, por exemplo, se o seu não tiver como esse, você pode escolher um gradiente que você deseja. Eu acho que o mais interessante é isso aqui de azuis, blues, que quanto maior o valor, mais intenso vai ser o tom de azul. E aqui você também pode mudar algumas configurações, por exemplo, aqui de modo contínuo para intervalo igual, e você pode ir aumentando, por exemplo, o número de classes, diminuindo também. Você pode mudar aqui também para quartil, ver como é que fica o visual realmente para você, qual que fica melhor. Também pode mudar de método linear para método discreto. E aí também ele aqui tem uma forma um pouco mais no estilo de curvas de nível, beleza? E aqui você também pode mudar esse intervalo aqui de valores. Por exemplo, você pode colocar aqui valores 0, 150, 250, 350, e aí você configura aqui da forma que você desejar, que vai criar aqui intervalos automaticamente. Então, só para fazer uma primeira comparação entre 2021 e 2020, vou colocar aqui simplesmente com 6 classes e eu vou copiar o estilo dessa camada para que fique igual aqui 2020. Então, botão direito, estilos, copiar estilo, botão direito 2020, estilos, colar estilo.
E aí, olha a diferença, pessoal. Basicamente, quer dizer que todas as precipitações aqui em 2020 foram inferiores a esse valor aqui de 181, beleza? Então, realmente, foi um evento de precipitação muito atípico em 2021. Aqui, esses valores aqui são o mínimo e máximo, 648 aproximadamente milímetros acumulados no mês, enquanto para 2020 foi apenas de 162. Então, pessoal, só para finalizar, para que a gente possa fazer uma comparação um pouco melhor, eu vou definir classes de forma mais definida mesmo, com intervalos fechados, para que a gente possa fazer uma comparação melhor dessa precipitação, beleza? Então, para isso a gente vai usar aqui a opção em processar, caixa de ferramentas, e vamos buscar aqui pela função r.reclass. Basicamente, isso aqui, pessoal, vai reclassificar esses nossos rasters aqui, tanto 2020 como 2021 recortado. Ele vai criar classes. Então, o que é que ele vai fazer? Eu vou copiar aqui o texto que eu já criei. E, Léo, como é que isso aqui funciona? Basicamente, o QGIS vai pegar todos os valores de 0 a 50 nessa camada que eu selecionei aqui em cima e vai transformar, vai converter para o valor 1. De 51 até 100 com o valor 2. E assim por diante. Ele vai pegar esses valores e vai colocar valores inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu coloquei até a 6. Eu vou colocar esse texto logo aqui abaixo também, na descrição desse vídeo, para que você possa copiar. Mas é dessa forma que você escreve para usar nessa função r.reclass. THRU, true. Então, você pode criar classes também, você pode editar depois se você desejar, mas eu vou usar esse intervalo aqui, beleza? Vou executar aqui agora para 2020 e também para 2021 recortado. Lembre-se de fazer isso aqui com as camadas recortadas. Vou até renomear aqui já para não ficar confuso. Executar. Posso fechar aqui agora. Vou renomear aqui também para 2021 Reclass. Perfeito, pessoal. Aqui agora, nessas duas camadas que existem, vamos abrir aqui novamente o painel de estilização. A gente pode mudar também aqui para banda simples falsa cor. E vamos definir, por exemplo, o número de classes exatamente igual como a gente colocou. Eu coloquei 6 classes, então eu vou colocar aqui no método linear e vou colocar intervalo igual 6 classes. Perfeito? E aqui eu vou colocar os valores exatamente como eles estavam disponíveis. 3, 4, 5 e 6. Perfeito? E agora eu vou copiar esse estilo também e colar na camada anterior, 2020. Perfeito. Agora, pessoal, olha a diferença. Diferença de precipitação de um ano para outro. É impressionante mesmo, né? Posso até arrastar aqui um pouco para cima essa camada dos estados, só para que a borda fique melhor visualizada. Tira aqui a seleção. E aí, pessoal, só para finalizar, eu vou aqui em projeto, novo layout de impressão. Vou criar aqui um novo layout, só para que a gente possa fazer essa comparação aqui rapidamente. Vou adicionar aqui no mapa, nossa tela. Fazer aqui o enquadramento da Bahia. Vou dar aqui um Ctrl C nesse item, Ctrl V, só para duplicar aqui rapidamente. Nesse primeiro item aqui, 2020, vou colocar aqui rapidamente um texto. Aumentar aqui um pouco essa fonte. Não, Ctrl C, Ctrl V. Fazendo aqui bem rápido, só para ela não ficar muito longa. Mas só para que também você consiga ter uma diferenciação visual aqui do que está acontecendo, beleza? Nesse item aqui,
do mapa, o primeiro mapa 2020, eu vou travar as camadas, travar o estilo das camadas também, para que eu possa ativar a camada de 2021 e que aquela imagem permaneça igual, e aqui, se eu clicar em atualizar, ela aparece 2021. E se eu clicar aqui em atualizar também, ela fica travada com o que estava antes, beleza? E só para finalizar também, vou colocar aqui uma legenda rapidamente. Clique em OK. Vou desativar aqui a atualização automática e vou remover esses itens aqui que não me interessam. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Remover. Perfeito. Vou colocar aqui um pouco para baixo. Dou um duplo clique para renomear os rótulos. E aqui eu posso chamar como eu desejar. Vou chamar aqui de precipitação acumulada mensal. E aqui os valores eu posso ir alterando de acordo com o que eu defini. Aqui é de 0 a 50 milímetros. Olha aí, pessoal. Olha realmente a diferença de precipitação de um ano para o outro. Como eu falei, 4 vezes mais, beleza? E é dessa forma que você pode fazer um mapa de precipitação. Bem tranquilo, né, pessoal? Basta você ter os dados. Realmente o que dá muito trabalho é você organizar esses dados em uma planilha de forma que fique dessa forma aqui, com os locais das estações meteorológicas e com os valores aqui em colunas, organizados em colunas, beleza? Mas espero que essa aula possa ter ajudado vocês a entender um pouco mais como se trabalha com esse tipo de mapa. Por essa aula é só isso, te vejo logo mais.